Súmula 451. O que diz a súmula 451? PLR. O que é a novidade dessa súmula? Essa súmula eu achei super interessante. Ela avança muito no direito, tá? A súmula 451, a nova súmula, ela avança bastante no direito. Bastante. Por quê? Primeiro, porque a lei da PLR ela foi alterada em 2012, em 20 de junho de 2012. Eu só estou falando dessas novidades aqui por conta do exame que caiu a consignatória. Porque a lei foi de 20 de junho de 2012, o edital era de maio e a pergunta da PLR caiu na prova. Caiu na prova. Só que não foi tão em cima a alteração, como está sendo agora para a gente, que está sendo na semana da prova. Como eu disse para vocês em aula, me custa acreditar que a prova de vocês ainda não esteja pronta, né? Sim. Na retificação, eu vi que eles fizeram uma retificação do edital avisando que não vai cair as alterações do TST. Mas eu prefiro, como disse, me chamem do que quiser, abordá-las, tá? Então, vamos lá. O que diz essa súmula 451? A PLR, antes de 2012, ela ficava totalmente a critério da norma coletiva. Então, a norma coletiva poderia colocar assim, eu vou pagar a PLR em 4 vezes, em 5 vezes, em 1 vez. E o TST brigava direto com o STJ. Por quê? O STJ queria incidência de INSS na PLR. E o TST dizia, não tem INSS nem FGTS sobre PLR. Aí havia negociação, as empresas não recolhiam INSS, depois vinha uma ação da Previdência contra as empresas cobrando INSS. A mesma coisa acontecia com o IR, porque no início, quando começou a existir PLR, as pessoas não queriam pagar imposto de renda, dizendo que isso não era renda, era uma indenização pelo trabalho prestado. Muito que bem. Em 2012, a lei veio e encerrou 2 assuntos. Assunto 1, realmente não tem INSS, mas tem IR. Assunto 2, só pode pagar em 2 vezes. Então, só se pode pagar a PLR hoje em 2 vezes por ano. Muito que bem. Só que ficou uma brecha. Que brecha é essa? O empregado que trabalhar uma parte do ano vai receber PLR ou ele tem que trabalhar o ano inteiro para poder receber PLR? Esta brecha que foi sanada pela súmula agora. O que diz a súmula? Vai receber proporcional ao tempo que ele tenha trabalhado. Tá? Então, achei muito importante, porque essa súmula, ela, na realidade, consagra o princípio da isonomia, porque não seria justo que o sujeito, por exemplo, que trabalhasse 11 meses não recebesse nada da PLR, porque ele teve a fatalidade de sair no último mês, suponhamos. Isso aqui também pode cair, tá, meus amores? Essa súmula. Por que pode cair? Embora essa retificação do edital diga não pode cair não como súmula 455, porque ela já era uma OJ. Essa súmula é a ex-OJ 390. Então, ela pode cair? Sim. Tá? A única até agora que não era ex-OJ é a de férias. Eram só decisões. Mas essas que são ex-OJs, todas podem cair. A outra súmula que a gente tem para falar é a súmula 453, adicional de periculosidade. Me custa acreditar que não vai cair periculosidade na prova de vocês. Por que razão? Vamos lá. Eu te dou ao menos 4 razões. Razão 1. O artigo 193 foi alterado em 2012. Razão 2. Nós tivemos uma nova súmula no finalzinho do ano passado, de 2013, em periculosidade. Razão 3. Agora nós temos esta súmula que pode sim cair, porque ela é a conversão de uma OJ que já existia, que é a OJ 406. Então, ela pode cair? Sim. Razão 4. A prova da OAB, em segunda fase, ela tende a abordar ou periculosidade ou insalubridade. Ou em peça ou em questão.
Tá? Então, é razoável que ela aborde agora. Ela pode, inclusive, abordar periculosidade e insalubridade, porque tem súmula nova também em insalubridade. Tem impericulosidade e tem insalubridade. Insalubridade e periculosidade é assunto que a OAB gosta. Reiteradas vezes, ela cobra em segunda fase e primeira fase. Tá? Então, vamos lá na periculosidade. O que diz a nova súmula? A nova súmula é uma réplica do que é a OJ 406 da SDI 11. O que diz essa OJ? Essa OJ fala: se o empregador já pagava espontaneamente a periculosidade para o empregado, não precisa ser feita perícia na ação trabalhista. Porque o que a gente aprende? Tanto para a insalubridade quanto para a periculosidade tem que ter perícia sob pena de nulidade processual. Por quê? Porque o artigo 195, parágrafo 2º da CLT exige essa perícia. Ela é tão crucial que o juiz vai ter que mandar fazer a perícia mesmo que não exista contestação da ação. Se houver revelia, o juiz continua obrigado a mandar fazer a perícia. Muito que bem. Se o juiz não manda fazer a perícia, ele gera nulidade processual, salvo se a ação for de periculosidade e se a periculosidade já era paga ao empregado. Eis OJ 406, atual súmula 453. Ok? Tem mais um outro aspecto também. A periculosidade, ela não tem classificação, porque o percentual dela é único, é 30%, sobre o salário base. Então, a perícia, ela vai ser para quê? Para dizer se existe ou não o risco de morte por explosão causadas por eletricidades inflamáveis, radiações ionizantes, que é o inciso 1 do 93, ou se o sujeito trabalha como vigilante, que é o inciso 2 do 193. Ok? Como é que fica isso em insalubridade? Aí a gente vem com a outra súmula. Eu vou pular essa aqui, a 454, para já puxar. Deixa eu olhar aqui no meu. Se o meu óculos não cair. A nova súmula sobre insalubridade, que é a 448, é a primeira nova, né? A 448 sobre insalubridade, o que é que ela fala? Aí ela arregaça de novidade. Porque antigamente nós tínhamos o seguinte problema na Justiça do Trabalho. A perícia dizia, tem insalubridade? Tinha insalubridade. Às vezes, o empregado pedia insalubridade por um agente, a perícia dava um outro agente, e, por súmula, tem insalubridade. Também, por súmula, tem insalubridade se o cara trabalha só intermitentemente. Fica um pouquinho no local insalubre e sai. Muito que bem. Então, tinham várias súmulas e várias situações pró-insalubridade. Essa súmula agora é contra insalubridade. Por que ela é contra? Porque ela diz assim, ó, não é suficiente só a perícia. A atividade da pessoa tem que estar enquadrada como atividade insalubre. A atividade da pessoa precisa estar classificada no Ministério do Trabalho. Isso porque, no artigo 189, da CLT, é dito que a atividade insalubre é aquela que ofende a saúde do empregado nos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Muito que bem. Existem duas NRs que trabalham com a insalubridade. E as próprias NRs, elas dizem que a perícia ela deve quantificar o tempo de exposição do empregado ao agente nocivo e a quantidade, se for produto, a quantidade de produto. Se for frio, o grau que o cara está no frio. Se for calor, o grau do calor. Se for luminosidade, o que seja. Não pode só dizer era escuro. Tem que dizer era escuro em 30%.
era frio em tantos graus, era calor em tantos graus. Além desta especificação, eu precisei quantas horas da jornada diária do empregado ele ficava em exposição. Isso já era exigência da NR15. Aí, o que vem a nova súmula para esclarecer essa questão? A nova súmula vem e diz assim: não é suficiente que a perícia ateste a insalubridade. Inclusive com vários incisos, hein? É necessário que ela classifique, aliás, aponte aquela atividade como incluída no rol de atividades insalubres do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, mudou bastantão isso, né? Porque fechou um pouco mais. Antes era muito aberto, muito aberto. Eu até achava, de certo modo, injusto. Porque os peritos, existia toda uma lógica dos peritos sempre querer dizer que tinha insalubridade para poder ganhar honorários periciais. Então, tinha insalubridade. Ponto, tinha. Era mais fácil ter do que não ter. Beleza, vamos para a próxima.